Olá, começa agora mais um Good News. No Good News de hoje, você embarca numa expedição emocionante pelas cavernas do Petar, em São Paulo. São mais de 400 cavidades naturais esculpidas pela própria natureza, onde é possível ver espécies raras. Já do lado de fora, encontramos um complexo formado por mais de 36 mil hectares de puro verde e um dos maiores contínuos de Mata Atlântica ainda dentro do estado. E mais, dia de check-up no Zoológico dos Estados Unidos. Linda, porém fedida, a flor cadáver que atraiu a atenção de multidões. Antes de te levar para conhecer as gigantescas e belas cavernas do Petar, uma paradinha no Zoológico de Londres, na Inglaterra. Afinal, os animais tiveram um dia de check-up para conferir se estão ou não no tamanho e peso certos e até se precisam de mais exercícios. Dá só uma olhada. Animais a postos e júri também. Neste caso, fotógrafos e jornalistas atentos para ver quem está no peso certo ou saiu da linha. Checar as medidas de alguns animais como o sapo touro africano até que foi fácil. O pequeno anfíbio sentou calmamente na tigela enquanto os funcionários marcavam o peso de apenas 400 gramas. 10 vezes mais leve, a perereca Filomedusa salvagem, pequena e brilhante como cera, precisou de uma colher para ser pesada. Até aqui, tudo bem fácil, certo? As coisas complicam um pouco quando chega o momento de tirar a medida de animais como o JJ, este tigre da Sumatra. Daí para frente, é preciso muita criatividade por parte dos tratadores. Com pedaços de carne, os funcionários do zoo tentam chamar a atenção do felino para que ele fique em pé. Só assim conseguem tirar as medidas usando uma fita métrica gigante. Resultado, JJ mede 6 pés, 6 polegadas. Já a coruja foi bem boazinha, facilitou o trabalho da equipe. Com seu olhar paralisado, ficou imóvel na balança para garantir um peso sem erro de cálculo. O cuidador Paul Kaibel diz ser muito importante ficar de olho no peso e altura dos habitantes do zoológico. Na verdade, é uma prática de medicina preventiva em animais. Se não houver esse trabalho de medição ou pesagem, como poderíamos saber se eles estão se desenvolvendo bem ou não? Porque ao relacionarmos a altura e o peso com a idade, a gente consegue ter parâmetros se os animais estão sadios ou então se existe algum tipo de problema. Caso algum animal esteja fora do peso por ter comido demais ou feito exercício de menos, a bronca vai para os tratadores, é claro, os responsáveis pelos animais. As informações reunidas neste dia de pesagem seguem para um banco de dados global, usado por jardins zoológicos de todo o mundo para monitorar a saúde dos animais. A funcionária do zoológico, Angela Ryan, disse que isso também é útil para comparar pesos e medidas dos animais do jardim zoológico com os que vivem em estado selvagem. É ótimo medirmos o peso dos animais. Assim, podemos compará-los com os dados obtidos com animais que vivem em vida selvagem. Porque, obviamente, por vezes os nossos animais de cativeiro, eles são mais pesados. Por isso, temos que ter muito cuidado e sermos muito rigorosos com suas dietas, para termos certeza de que estão em forma e saudáveis. Alguns animais ficaram um pouco tímidos ao serem medidos. Afinal, um julgamento assim na frente de todo mundo nem sempre é fácil de ser encarado. Tami, o tamanduá, teve que ser convencido para aceitar subir na balança. O jeito foi servir um copo cheio de comida. Tami pesou respeitáveis 6,8 kg.
Já Noemi não deixou por menos. Com seus 625 quilos, esta fêmea de camelo é uma das moradoras mais pesadas do zoológico. Check-up finalizado, hora de comemorar. Todos os animais estão saudáveis. Está preparado para mais uma aventura? Agora com o Good News você embarca numa expedição para descobrir as riquezas do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o PETAR, considerado uma das unidades de conservação mais importantes do mundo. Uma área com mais de 36 mil hectares de puro verde e que esconde mais de 400 cavernas. É isso mesmo. São cavidades naturais esculpidas pela própria natureza e que hoje abrigam espécies únicas da região e ainda recebem mais de 4 mil turistas ao ano, além de estudantes e pesquisadores. O que eles buscam? Conhecer este ambiente rico do ponto de vista ambiental e em constante transformação. A 320 quilômetros de distância da cidade de São Paulo está o Parque Turístico do Alto Ribeira, conhecido como PETAR. Localizado no extremo sul do estado, entre os municípios de Iporanga e Apiaí, o parque é uma unidade de proteção e conservação integral de quase 36 mil hectares. Essa região, chamada Vale do Ribeira, é considerada pela Unesco Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade. Estamos sobre um bioma único, a Mata Atlântica. O PETAR se insere numa rede de unidades de conservação que interliga com o Intervales, Carlos Botelho e uma outra unidade de conservação que é uma estação ecológica um pouco mais para cima do Alto Vale, que é Chitué. Esse complexo, então essa rede, é o conhecido Complexo Ecológico do Paranapiacaba. Mais de 80% da característica da floresta do PETAR é umbrófila densa, o que significa dizer que este é um ecossistema bastante úmido, com árvores altas e de rápido crescimento. Do alto da montanha, avistamos um vale coberto de uma manta verde escura. As únicas clareiras que enxergamos são provenientes do excesso de rochas calcárias que existem por todo o parque. Essa é a principal característica do relevo kárstico que predomina na região e que originou as famosas cavernas do PETAR. Hoje, no PETAR, tem 400 e poucas cavidades levantadas, grande maioria dentro da unidade, outras no entorno. O estudo sobre essas formações rochosas de milhões de anos começou no século XIX e foi extremamente importante para a criação do parque, o desenvolvimento do turismo e a conservação de todo o ecossistema que está em constante transformação. Ô Joaquim, o que esses loucos estão fazendo dentro desses buracos? Quer dizer, eu nem soube responder. Aí depois eu perguntei para o Pierre, por que esse trabalho que nós fazemos de medição de caverna? Já nem falei de topografia, ele falei de medição de caverna. Aí ele falou, olha meu amigo, aqui nessa região tem condições de no futuro ser aqui um núcleo turístico, porque aqui tem muitas coisas bonitas para ser visitada, como as cavernas, tem trilhas, tem rios, cachoeira. Isso tem possibilidade de no futuro aqui ser um local turístico. Hoje, com passos lentos e calmos, JJ, como é conhecido no PETAR, é o guia mais antigo do parque. Descobriu 27 cavernas na década de 60 e, por conhecer tão bem essas formações, ganhou o título de sócio emérito da Sociedade Brasileira de Espeleologia.
Era o guia oficial dos grupos de espeleólogos que vinham para pesquisar e mapear essas cavernas. Trabalho importante para o desenvolvimento de um turismo sustentável. Esses especialistas, né, que têm o desafio e a motivação de levantar a vida nas cavernas, de entender a complexidade que se forma essas cavernas, têm produzido conhecimento técnico-científico que tem contribuído para levar a público e à sociedade a importância de se conservar essa área que é uma área única a nível mundial, com essa formação espeleológica. Mas chegou a hora de conhecer essas cavernas. Nossa primeira parada, Caverna Santana, a mais famosa, também a mais extensa do parque. Se não uma das maiores cavernas do mundo, uma das mais importantes. Se você vier no Petar e não conhecer Santana, você não veio no Petar. Fria, úmida, silenciosa, mas em constante transformação. A Caverna Santana ela é ornamentada com muitos tipos de formação. Estalactites, estalagmites, electites, travertinos, que são aqueles escorrimentos que cai a água e vai correndo, vai formando. Só por curiosidade, olhar para os espeleotemas é ter uma aula de química pura e dinâmica da natureza. Quer ver? A água que perfurou essa caverna, por onde passou, também carregou algumas substâncias que mais à frente ficaram sedimentadas. Com os anos, a água se foi, seja para locais mais baixos ou pela evaporação normal. Já os resíduos ficaram e, aos poucos, em contato com o ar, se cristalizaram. Como resultado, ganhamos esculturas que trazem na essência uma mistura de minerais e podem dar pistas da idade de uma caverna. Pode-se dizer que quanto maior o número de espeleotemas, mais antiga é a cavidade que as comporta. Esse trecho, que antes era caminho de rio, hoje está seco. E hoje esse rio está ao nível bem abaixo daqui, acredito que mais ou menos 5 metros da altura dele, aonde a gente está, e que continua com a sua influência, obviamente, mas uma influência mais direta no microclima ali da formação e o meio ambiente para as rochas que estão mais próximas dele. Então a cavidade que ele está fazendo hoje é onde ele está passando no curso dele, natural. Essa já foi feita por esse rio, que a gente chama Rio Roncador, que é um afluente do Betari. Na verdade ele deságua no Rio Betari, que é um rio que acompanha aí uma boa parte dentro do Petar. E essa ação do rio de muitos e muitos anos foi formando e, na verdade, escavando essa formação de calcário que hoje tem aí a base das cavernas do Núcleo Santana. O rio foi embora, mas por onde passou, deixou esculpidas nas paredes, tetos e chão formações rochosas que, de tão exuberantes, parecem terem sido esculpidas por algum artista. É o caso dos espeleotemas que encontramos no interior das cavernas. Esse espeleotema aqui é um estalagmite. Aí ele mede aproximadamente 4,5 metros. A altura dele, do chão até o teto. Está faltando mais aproximadamente uns 30 centímetros para encontrar, para formar uma coluna. Em cima da caverna tem uma fissura na rocha, ou várias fissuras, que vem escorrendo. Então ela vem acompanhando a formação desse escorrimento da água. E fica como essas cortininhas bem suaves e com essa formação que dá a impressão que elas estão sempre em movimento. É importante, por exemplo, para preservar uma área, saber de que maneira ela pode ser afetada. De onde podem vir as pressões sobre essa área?
E o conhecimento do fluxo subterrâneo das águas, por exemplo, é muito importante para isso, né? Por exemplo, na região do Petar, existem cavernas que recebem água de fora do Petar. E, em alguns casos, esse fluxo não é bem conhecido ainda, né? Então, esse estudo de saber de onde vêm as águas de determinada caverna é bastante importante para a preservação da qualidade ambiental da caverna. Agora que você já sabe como são formadas as cavernas, chegou a hora de conhecer a fundo duas das principais cavidades naturais do parque. E quem nos ajuda nessa aventura são os guias do Petar. Muitos nasceram ali e ajudaram a implantar o plano de manejo e de ecoturismo na região, uma das principais ferramentas de preservação deste patrimônio natural. Então, para a visitação na Caverna Santana, é necessário que pegue um guia, um monitor local de 810 metros. O roteiro é tipo um circuito, você vai e volta pelo mesmo lugar. E aí você vai passar em vários salões. Você vai passar bolo da noiva, vocês vão passar na cabeça do cavalo, uma imagem que tem para essa cabeça do cavalo. E aí chega no salão de descanso. O caminho da Caverna Santana é bastante complexo. Por este motivo, os técnicos do parque instalaram escadas para facilitar a visitação. Por elas é possível chegar aos mais belos salões. Quanto mais nos aventuramos pelos ambientes da Caverna Santana, mais difíceis ficam os caminhos. Sem o guia Anésio, seria difícil encontrar tudo isso. Aqui é o Salão do Descanso, mais conhecido por esse nome, porque as pessoas aqui fazem uma contemplação e dão uma respirada para iniciar a descida, que a gente vai entrar agora a parte de baixo, que é o sentido já saída da caverna, beirando e margeando o rio. Atualmente, o plano de manejo das cavernas, o espeleológico, já foi aprovado. Já para abrir a unidade de conservação ao turismo, a administração do Petar aguarda a aprovação do CONSEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Participei no plano de manejo como morador local, morador do entorno do Petar, das oficinas, né, dando as opiniões, até porque eu trabalho com turismo, então queria estar junto, o tempo todo junto. E ao mesmo tempo eu participei com uma equipe técnica do Eros Lobo, né, do Dr. Eros Lobo, onde nós estudamos a climatologia do ambiente cavernícola, né? Então assim, foi um trabalho bem interessante para mim. Foi assim, incrível, porque a gente vinha para as cavernas para medir a temperatura, para saber qual era o microclima aqui no interior. E interessante que a gente tinha que estudar se o clima lá de fora ele interferia aqui dentro ou não, e se não interferia aqui, qual o impacto que os visitantes, né, causavam nesse ambiente, com a elevação da temperatura, com a liberação do CO2. Olhando para a demanda da visitação pública, esse instrumento, que é o plano de manejo, ele aponta melhor condição de ordenamento e uso dessa riqueza que são as cavernas, que são as trilhas, do ponto de vista de enaltecer a visitação, mas compatibilizar também a vida biótica, espeleológica que tem nessa unidade. A missão, então, dessa unidade especificamente é pesquisa, educação ambiental, visitação ordenada, ecoturismo, que a gente chama, e sem dúvida nenhuma a conservação por meio da fiscalização e proteção desse território que é o Petar. Apaixonado pela sua região,
o Júnior nos leva para conhecer um dos principais cartões postais do parque. Estamos na caverna do Morro Preto, é uma das mais bonitas cavernas do Petar. Possui um percurso de visitação de 500 metros e além da boca ser magnífica, e uma das cavernas onde foi encontrado vestígios de povos primitivos, nós caminhamos, subimos algumas escadas e vamos até a um mirante, onde a gente avista o contraluz, a luz que entra pela boca. Afinal, estamos numa caverna muito mais clara e arejada. Percebemos visivelmente que muita água já passou por ali e deixou no teto da caverna os seixos, que são rochas facilmente encontradas nos leitos dos rios. Ela é uma caverna que consideramos, ela ainda, embora seja viva, ainda tem um rio no seu interior, mas esse trecho que a gente faz, que estamos fazendo, é considerado um trecho não vivo mais da caverna. Ou seja, o rio não passa mais por aqui e não está formando mais, não está abrindo mais essa galeria. Então a característica principal dela é de ter vários blocos abatidos, todos fixos, não tem nada solto. Embora nós tenhamos esses quebra-corpos aqui, ela ainda é considerada uma caverna de nível fácil, Então é bem segura, você está sempre muito próximo ao chão, qualquer risco de escorregar você está sempre muito bem fixa. E ela tem um caminho curto? É um caminho curto, o percurso de visitação é de 150 metros, embora ela tenha 500 metros, mas é um trecho curto que a gente vem até o mirante, quero mostrar agora para vocês. Agora. É mesmo encantador. O trabalho de milhares de anos do rio, infiltrando nas rochas, mudando de curso de forma natural, foi cavando todo o perfil geológico do Petar. Cada rio, cada cachoeira e até os pequenos córregos que passam pela longa serra de Paranapiacaba moldam e dão vida à Mata Atlântica. A gente está num ambiente único, que é a Mata Atlântica, que é muito pequeno do ponto de vista do que ela foi um dia. Então o desafio é que a sociedade, de fato, abrace esse bioma de forma que ele possa ter realmente o desafio de garantir aí para os filhos, para os netos, que conheça hoje, daqui 20 anos, como que está a conservação, as cavernas, o palmito, as aves. A noite cai no alto do Mirante da Boa Vista. No próximo bloco, os bichos raros que vivem escondidos nas cavernas do Petar, aqui no Brasil. Direto de Washington, te apresentamos uma das maiores flores do mundo, que encanta pela beleza. Já pelo cheiro, não. Quer entender por quê? Então fica aí na Rede TV que o Good News volta já.